Hoje a gente vai fundo numa reflexão bem interessante. Vamos analisar um sermão que pega uma história muito antiga, mas para fazer perguntas que são a cara do nosso tempo, sobre fé e sobre foco. E a pergunta central é essa aqui. No mundo que não para, cheio de coisas para tirar nossa atenção, o que significa ser dedicado de verdade? Para explorar isso, o material que a gente usa como base, um sermão do pastor Ailton Santana, nos leva para uma história bíblica bem conhecida, a de Daniel na Babilônia. Então, vamos entrar nessa história. A gente está falando de um jovem, Daniel, que é levado para um lugar totalmente diferente, uma cultura nova, super poderosa. E logo de cara ele se vê numa encruzilhada, uma decisão que iria basicamente definir quem ele era. E qual era o dilema? Bom, imagina só, ofereceram para ele e para os amigos dele o banquete do rei. A melhor comida, o melhor vinho, tudo do bom e do melhor. Só que tinha um detalhe. Essa comida era, muito provavelmente, consagrada aos deuses da Babilônia. Para Daniel, aceitar seria como abrir mão da sua fé. Então ele toma uma decisão radical, uma dieta simples de legumes e água. Mas ele não chega batendo de frente, não. Ele foi esperto. Propôs um teste. Uma espécie de experimento, bem simples e prático. Ele disse, olha, faz o seguinte, deixa a gente comer só isso por 10 dias. Depois, compara a nossa aparência com um dos outros jovens. O resultado vai dizer o que a gente faz daqui para frente. Uma jogada de mestre, né? E o que aconteceu? Pois é, o resultado foi surpreendente. Depois de só 10 dias, Daniel e seus amigos não só estavam bem, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todo o resto do pessoal. O teste não só funcionou, como superou todas as expectativas. E não foi só na aparência, não. A coisa foi muito além. O próprio rei, ao conversar com eles, percebeu que eles eram impressionante, 10 vezes mais sábios e capazes do que qualquer mago ou conselheiro de todo o reino. 10 vezes. É um número muito expressivo, que mostra o poder daquela decisão inicial. Ok, então fica claro que a história não é sobre uma dieta milagrosa, certo? A comida é só um símbolo. O que está em jogo aqui é o princípio por trás da escolha. E é aí que o pastor Ailton Santana introduz o conceito central do sermão, a consagração. Mas o que é consagração, afinal? Pela ótica desse sermão, é basicamente o ato de se separar. É escolher, de forma consciente, se afastar do que distrai, do que contamina, para se dedicar a um propósito maior. É uma dedicação consciente a Deus. E olha que ponto importante. O texto diz que Daniel propôs em seu coração. Não tinha ninguém vigiando, ninguém obrigando, ninguém para punir se ele comesse a comida do rei. A decisão foi totalmente dele, interna, nascida de uma convicção pessoal. E isso é a chave de tudo para o argumento do pastor. Agora que a gente entendeu a base da história de Daniel e o que é consagração, o sermão dá um salto. Ele usa essa ideia para fazer um contraste bem forte entre dois modelos de fé, duas eras da igreja, a do passado e a dos dias de hoje. E o primeiro ponto de contraste são as ferramentas. O pastor lembra de uma época em que, para fazer um louvor, bastava um violão, quem sabe um pandeiro, uma coisa bem simples. Hoje, a gente vê igrejas com mesas de som profissionais, equalizadores, iluminação de palco, uma superprodução. Mas a crítica não é sobre a tecnologia em si, é sobre o foco. Antes, o centro de tudo era a oração, o jejum, uma busca mais direta por Deus. Hoje, segundo o pastor, o foco muitas vezes se desloca para os eventos, para os congressos, para as dinâmicas criadas para engajar as pessoas. A pergunta que fica no ar é: o que se tornou essencial? E essa mudança de foco que nos leva direto ao coração da crítica do sermão. A gente sai das ferramentas e prioridades para falar de uma tensão entre duas coisas: entretenimento e dedicação. A frase que resume tudo é essa aqui: muitos shows, mas pouca consagração. É forte, né? A preocupação é justamente essa, que a performance, o espetáculo, tenha começado a tomar o lugar daquela devoção pessoal, interna, que a gente viu na história de Daniel. E o pastor continua fazendo uma espécie de inventário. Tem muito evento bom? Tem, mas pouca consagração. Muitos congressos? Sim, mas pouca consagração. Conhecimento teológico? Com certeza, mas pouca consagração. Muitas dinâmicas, organização, campanhas, e a repetição do mas, pouca consagração, serve para martelar a ideia de que essas coisas, por melhores que sejam, podem acabar ocupando um espaço mais fundamental. Para ilustrar, ele traz uma memória de um tempo em que o culto era
tão, mas tão simples, que as pessoas chegavam 1 hora antes só para ficar orando, sentadas em bancos de madeira que nem eram confortáveis. O desejo de se conectar com Deus era o próprio evento. Não precisava de uma mega produção em volta. Bom, depois de traçar todo esse panorama e fazer essa crítica, o sermão não para por aí. Ele termina com uma proposta, um chamado para a gente resgatar essa ideia de separação, de consagração, no nosso dia a dia. E a mentalidade a ser buscada é resumida nessa frase: eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. A ideia não é fugir do mundo, se isolar numa bolha. É viver no mundo moderno, com tudo o que ele tem, mas sem deixar que os seus valores e as suas distrações dominem o nosso interior. Então, a consagração diária, nesse sentido, não é um evento especial que acontece de vez em quando. É uma oferta contínua. É algo que se faz todo dia, de forma pessoal, dedicando tempo, pensamentos, a vida inteira a Deus. É um compromisso constante. E como isso se parece na prática? Bom, o sermão dá umas pistas. É oferecer a própria vida como um sacrifício vivo. É criar o hábito de não ir dormir sem fazer uma oração ou ler um capítulo. É encontrar força em fazer a vontade de Deus, assim como Jesus disse que era o seu alimento. E, talvez o mais difícil hoje em dia, é colocar o celular de lado e criar um tempo que seja realmente dedicado. No fim das contas, a mensagem é bem direta. O que se precisa, segundo o pastor, é viver em consagração. É um chamado para voltar a uma fé mais simples, talvez, mas muito mais profunda e pessoal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para casa, né? Uma reflexão que conecta tudo lá com o começo da história de Daniel. A pergunta é: qual é a comida do rei na nossa vida hoje? Quais são aquelas coisas atraentes que parecem boas, mas que no fundo nos desviam dos nossos compromissos mais importantes?